Olá, seja muito bem-vindo à nossa live bíblica de setembro. Temos feito as lives bíblicas aí mensalmente falando sobre os livros da Bíblia, né? Em ordem cronológica. Eu sou o Daniel, é um prazer estar com vocês aqui da IBC. E hoje temos um outro convidado que tem um nome muito bonito, né? O pastor Daniel Almeida. Tudo bom, pastor? Tudo bom? Que alegria estar aqui. Que o teu nome é muito bonito, cara. Que nome é esse? Bonito, né? E nós vamos estar justamente falando desse personagem histórico, né? Que nos abençoa tanto, né? Exatamente. Nós vamos, inclusive, começar com Daniel, né? Hoje Eita. a gente está quase acabando o Velho Testamento, né? Estamos aqui com os livros de Daniel, Ezequiel, Obadias e Esté. Se você está achando estranho aí, porque não estão na ordem, como eu falei, a gente está na ordem cronológica, né? Então, não são necessariamente a ordem que está na Bíblia, porque a gente está tentando seguir a linha do tempo. Sim. E aí eu peço até licença aqui para, antes da gente entrar nos livros, eu só relembrar onde é que a gente está aqui na linha do tempo, né? Dos nossos livros. Então, a gente já passou aí pelo momento em que os reinos de Israel e Judá se dividem, né, logo depois de Salomão. E aí tem um ministério de vários profetas, vários dos profetas menores, né, Joel, Jonas, Amós, Oséias, Miqueias, e também o profeta Isaías, que era um profeta maior. A gente viu já a época, depois que os reinos se dividiram, em que um dos reinos que era o maior, que era o reino do norte, o reino de Israel, foi destruído pela Síria, né, os israelitas se espalham, e a gente recentemente falou sobre Naum, Sofonias, Jeremias e Abacuque na última live, que foram os profetas aí justamente desse período após a destruição de Israel, né? Então, todos os profetas de Judá. E aí a gente chega agora no momento chave da história desse povo, né? Sim. Que esse povo remanescente, o povo de Judá, o povo do Reino do Sul, os judeus, né? Eles sofrem o cativeiro babilônico, né? O momento em que eles são atacados pela Babilônia, e ela começa a fazer deportações, ou seja, levar o povo para exílio lá naquele lugar. E aí tem 4 deportações principais, que são em 605, que é quando vai Daniel, né? Sim. Entre 598 e 597, que é quando vai Ezequiel. Entre 587 e 586, que é o momento em que Jerusalém cai, que é a época de Obadias, né? E também, nesse momento aí, profetas que a gente já falou, Jeremias, Abacuque, ainda estavam em atividade, né? E, por último, passa um pouco mais de tempo, a Babilônia vai ser conquistada pelos persas, né? E aí tem a história de Esté ali dentro do Império Persa, e vão surgir depois os últimos livros do Velho Testamento que a gente vai falar, que é o retorno, né, deles para Judá, né? Com Neemias, com Esdras e tudo mais, né? Que a gente vai ver em outra live. Lindo. Então a gente está nesse contexto em que os judeus estão sofrendo essa ameaça da Babilônia, né? E sofrendo as invasões deles e sendo levados embora para o exílio, né? E é nesse contexto aí que a gente entra no livro de Daniel e queria... Olha só que coincidência maravilhosa, que tem 2 Daniéis para falar de Daniel, né? Então eu queria pedir para o pastor começar falando um pouquinho quem era Daniel, né? Como é que estava a situação na época dele lá. Sim. Conta aí um pouquinho para nós. E primeiro é só, quando a gente olha para essa narrativa bíblica, é impossível, né, Dani, não perceber como Deus se move na história. Exatamente. Como Deus ele controla a história, né? Ele dirige a história. Mesmo que na nossa cabeça tão limitada, a gente olha e diz assim, rapaz, mas como é que Deus está dirigindo a história com escravidão, com morte, com destruição? Isso talvez dê um nó na nossa cabeça, porque a gente sempre pensa de uma maneira que, de alguma forma, o homem é bom e ele pode reconstruir coisas, né? E no final das contas, Deus, por misericórdia e graça, invade a nossa história para dizer, de maneira nenhuma, eu estou vindo justamente em resgate de vocês, porque não há bondade, né? E a gente pensa, como é que pode Deus estar controlando a história se tem tanta desgraça no meio, né? Tá aí destruição, né? Guerras e tudo mais. Mas a glória de Deus, ela é revelada na ordem e no caos, né? Então essa é a maneira que a Bíblia nos apresenta, né? Mas vamos lá, Daniel é esse personagem admirável, né? A gente estava até falando aqui nos bastidores que meu pai colocou o meu nome, Daniel, andando na rua, e ele não sabia de nada, não tinha religião nenhuma, não cria absolutamente nada, mas ele achou bonito a história, né, de Daniel e botou meu nome, Daniel. Mas quem é Daniel, né? Daniel era um dos
ele fazia parte da elite de Israel ali, né? Talvez um príncipe, talvez alguém, um jovem brilhante. E é interessante que tinha algumas características, né? Quando o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele vai trazer jovens para aprender mais da sua cultura, para ser investimento, né? Para serem investidos. Tem algumas características interessantes. Tem que ser boa aparência, tem que ter super inteligente. Então, e aí Daniel já vem e se destaca diante dele, né? Daniel e seus amigos. Então, o livro de Daniel ele é de fato escrito para trazer talvez um consolo para o povo de Deus sobre, primeiro, circunstâncias onde o povo de Deus é perseguido. Então eu vou trazer logo, para antes de entrar, aprofundar um pouco mais, vai trazer essa percepção. Porque quando a gente estava conversando também nos bastidores, que quando a gente olha para o livro de Daniel, as 70 semanas de Daniel. Vai logo para as visões apocalípticas, né? Eu quero saber da tribulação. Vai ser arrebatado, né? E a gente vai passar ou não vai. Mas tem algo muito mais amplo do que isso, né? Quando você lê o livro de Daniel, você vai ver como o povo de Deus ele sofre perseguição. E no livro de Daniel você tem a sua fé fortalecida primeiro por saber que Deus ele intervém, ele vem para ajudar o seu povo de maneira milagrosa. E quando ele não age de maneira milagrosa no meio do seu povo, ele continua cumprindo a promessa de que o reino que virá será de paz eterna para aqueles que creem nele. Então, essa esperança que talvez move ali o livro de Daniel. Mas o autor é Daniel e o Deus é meu juiz, né? A gente se alegra muito com isso. Cara, eu tenho um juiz, é Deus. Né? Então, esse é o significado do livro de Daniel. Então, a gente vai falar um pouco, dar um panorama aqui rápido do livro de Daniel. Então, seu autor, os historiadores têm muita divergência, alta crítica. Eles olham para o livro de Daniel e dizem assim, não pode ter sido escrito no período que Daniel viveu e nem pode ter sido escrito por Daniel, justamente por causa da precisão das profecias. Então, é interessante como... porque eles não acreditam em profecia preditiva, né? Então, por não acreditarem, eles vão dizer, não, o livro de Daniel não foi escrito naquele período, porque é muito preciso, e eles dizem que foi escrito por volta de 176 a.C., lá no reinado de Antíoco, né? 4 Epifânio. Então, ou seja, 400 anos depois, 400 anos depois da época que a história se passa. Mas isso é interessante, né? Porque mostra quão preciso é a profecia que Deus deu a Daniel ali naquele período, né? Então, essa é a primeira coisa. Então, nós cremos, né, que de fato foi Daniel, e tem alguns pontos aí porque a data e as circunstâncias, como eu falei, a gente aprofunda um pouco mais. Tem três coisas que trazem divergência na alta crítica, né? Primeiro é a natureza da profecia, né, que eles vão dizer aquilo que eu já falei. E a outra coisa é que a alta crítica diz que os 4 impérios que sucederam foram babilônico, medo, persa e grego. Então, o medo e persa, eles juntam e dizem, esses daqui são 2 reinos diferentes. Para nós que estudamos um pouco mais e acompanhamos aí a arqueologia e outros, e a própria leitura, na leitura do livro de Daniel, você percebe que eles não fazem isso, eles juntam isso daqui. Medo-persa é um só. Então você tem aí babilônico, você tem medo-persa, você tem grego e você tem romano. No grego aqui, aí se desdobra, né? No Ptolomeus, né? No Seleucidas, dos reinos e tal. E tem um livro até muito bom, só para falar aqui, é Nestor Gnini, é o período interbíblico, um livro fantástico, que você vai entender um pouco mais essas circunstâncias onde a profecia de Daniel se cumpriu. Então, tem esse fundo, né? Essa natureza profética. A segunda coisa eles vão dizer que a gente já está falando que a alta crítica é o problema histórico, né? Eles defendem isso, mas nós cremos nesse reino que é o reino que eu acabei de falar, né? Então, o terceiro é sobre o idioma. Então, eles vão falar que foi o idioma aramaico, da qual foi escrito, é um idioma
parece ser muito moderno para a época, Aham. que eles dizem que foi escrito para a época persa, né, do reino persa. E eles vão falar várias coisas, né, sobre isso, mas alguns arqueólogos e historiadores já descobriram que palavras de cunho moderno que já eram usadas lá nos persas, né? Então isso cai por terra, essa questão da autocrítica aí. Então essa é uma das coisas. Gênero e característica literária é interessante porque você vai ter aí, que a gente estava conversando também, as pessoas elas olham para o livro de Daniel sempre como um gênero literário de cunho apocalíptico. Uhum. Mas não é apocalíptico somente, é narrativo. Então, você vê duas divisões. Do capítulo 1 ao capítulo 6, você vai ter uma narrativa, né? De como acontece, o que é narrado ali. E aí, de 7 a 12, você vai ter aí o de cunho apocalíptico. E aí, as características e temas principais, acho que a primeira que se percebe na leitura é justamente você consegue ver que Deus é o agente principal do livro de Daniel. Uhum. Não é Nabucodonosor, não é nem o próprio Daniel. Porque Daniel está ali o tempo todo submisso diante de Deus. Exatamente. Ele é só um agente de Deus ali, vivendo em fidelidade e obediência. Exato, né? Mas você vê que nitidamente Deus está movendo a história, e não só em Daniel, você vê que Deus ele não está movendo só aquela comunidade, está movendo o mundo todo, Uhum. os reinos, os impérios. Né? É lindo ver isso. Então, essa é uma das características desse livro de Daniel. Temas aí você vai ver tanto a soberania de Deus, principalmente, como Deus é soberano sobre a história e como Deus ergue, derruba e conduz a história para um fim que ele já determinou. Então, eu acho que o livro de Daniel ele tem essa característica de nos trazer consolo. Né? Que assim, cara, você vê cada situação ali no livro de Daniel que te deixa de arrepiado. Assim, rapaz, você vai morrer, você vai para uma fornalha, porque você não se dobrou à estátua. Eu ontem foi antes de ontem, lendo isso mais uma vez, né? Eu dizendo assim, rapaz, será que nós temos fé suficiente para isso hoje? Então é doido. É o que eu me pergunto frequentemente. Para a Cova dos Leões. Não só isso, Dani. Estava pensando como o livro de Daniel ele é atual para aquilo que nós estamos enfrentando como questões políticas. Né? Uhum. Então, há sempre um olhar desesperador sobre as leis que agora estão sendo estabelecidas e como nós cristãos vamos lidar com isso. E o livro de Daniel me consola com relação a isso. Eu sinto consolo do livro de Daniel. Por quê? Que interessante. Que Daniel ele chega e faz parte do governo ímpio de Nabucodonosor. Ele é alguém é membro da mais alta gestão ali. Ele é o cara, né? Ele é o terceiro no reino. Então, de Nabucodonosor. E aí dos outros ele continua sendo essa alta patente. Mas o interessante é como Daniel é conhecido por sua fidelidade a Deus. E a humildade também, né? Eu acho muito lindo isso, porque você falou da política. Só dizer para... Bota o microfone um pouco mais perto. Sim. Ops. Eu acho muito lindo porque nessa questão política, né, pensando em hoje, né, acontece duas coisas com ele. Tem um momento em que ele cai nas graças, né, dos poderes ali, cai nas graças do rei, e aí ele tem a oportunidade de viver o que ele quiser, de ter todas as dádivas ali, as comidas, o palácio, tudo, né? Tudo. E ele diz, não, trago só vegetais, eu vou comer aqui o mais simples que tiver, eu não vou me deleitar com a comida do rei, né? E eu vou viver de uma forma simples, adorando o meu Deus e tudo mais. Então ele escolhe, né? Não, digamos assim, não se corromper e nem mesmo apreciar aquilo que vem daquele poder, né? E depois tem um momento em que ele já está no fundo do poço, né? Exato. Quando ele se recusa, né, a adorar outros deuses, a adorar o rei e tudo mais, né? Se prostrar diante da estátua, né? E aí tanto os amigos que vão para a fornalha, né, como ele em outro momento vai para a Cova dos Leões, e ambos são salvos. E eu estava pensando nisso, né, que geralmente é assim, rapaz, eu vou me dobrar aqui só por conveniência, porque eu estou aqui, mas meu coração está em Deus, né?
numa interpretação um pouco mais liberal, né, que é o que a gente tem sofrido bastante, talvez muitos pseudos cristãos iriam para esse tipo de manejo, né? E Daniel não. Daniel, ele mostra claramente o quanto ele é comprometido com o seu Deus. Isso. A ponto de olhar e dizer assim, pai, minha vida, eu acho que Paulo, quando fala que o viver é para ele, o morrer é para ele, Paulo está olhando para essa história de Daniel, está dizendo, rapaz, é isso daqui mesmo. E para mim ele é uma antítese do que o povo de Israel vivia, né? Sim. Desde a época dos juízes e tudo mais, né? Em que eles só se voltavam para Deus no momento da desgraça para pedir misericórdia. Exato. Mas Daniel era assim, quando vem a ameaça, se você não mudar de ideia, né, negar o seu Deus, você vai morrer, pois eu não nego. Na hora que vai para a desgraça, ele continua, que seria a hora que o povo ia pedir misericórdia. Ele pede e ele continua fiel. E depois que ele está na situação boa, ele continua fiel, né? Ele não se desvia dos caminhos em nenhum momento. Então, essa, para mim, é uma das características fortes do livro de Daniel, que renova a minha fé, né? Que me confronta. E é interessante que tem uma outra coisa que é muito legal, é que os mistérios de Deus, eles não podem ser manipulados pelo poder humano. Que é assim, quando Deus dá o sonho para Nabucodonosor, quando Nabucodonosor sonha, ele não sabe o que ele sonha e ele quer a interpretação. Então, ele quer duas coisas que é extremamente impossível. Só que Nabucodonosor, o que ele usa para entender o mistério de Deus? Ele primeiro vai usar da força e da manipulação. Eu sou o soberano aqui, vocês precisam saber o que eu sonhei e a interpretação. Sim, vocês não sabem? Tá, pois vai morrer todo mundo aqui, todo mundo. Então, assim, não. E aí o livro de Daniel nos mostra que nenhum poder, nenhuma autoridade humana, ela tem esse poder de manipular o mistério. Deus é mistério e ele se revela a quem ele quer, da maneira que ele quer, quando ele quer. E aí é lindo isso, porque Deus se revela misteriosamente a Daniel e Deus é honrado por isso, né? Então, e ele mostra o poder dele até porque Nabucodonosor enlouquece. Exato. Depois, né? Aí Deus mostrando, olha, você pode ser o maior rei do mundo, se eu quiser eu faço assim, acabou. E o legal é que Deus faz ele viver isso e depois traz ele de novo. Então, rapaz, como Deus está inserido na história. Esse para mim é o tema principal. E tem também o tema, aí a gente vai entrar nos outros temas, dia de angústia ou tribulação, lá no capítulo 12, e tem também o anticristo, então, que é no capítulo 7 de Daniel. Então, são esses temas aí. A teologia de Daniel, que aí é a absoluta soberania de Deus sobre todas as coisas, e como ele conduz a história da maneira dele, e a sua vontade jamais é frustrada. Então, essa é a teologia, esse é o pano de fundo teológico de Daniel. Assim, rapaz, tu quer saber se Deus é soberano, tu quer entender um pouco mais da soberania, vai para o livro de Daniel. Porque tu vai entender lá como Deus conduz a história, né? E por fim, a Cristo em Daniel, né? Como é que Cristo está em Daniel, que ali é o capítulo 7, que Jesus se identifica tanto com o Filho do Homem, né? Que ele gosta de usar esse termo, quem dizeis que quem é o Filho do Homem? Jesus sempre fala, né, se auto-intitula como o Filho do Homem, e aí no capítulo 7 de Daniel você vai ver. Mas existe uma outra coisa também no livro de Daniel que mostra Cristo claramente. Que o livro de Daniel, como ele aponta para o reino vindouro e para a restauração de todas as coisas, na visão de Nabucodonosor, que é a visão principal de todo o livro, que ele vai apontar para a história que vai acontecer, né, aquilo que virá, a visão da pedra que esmiuça, que derruba a estátua, esmiuça tudo, e se estabelece para sempre, como uma montanha onde povos irão ali, nitidamente, não só o reino de Deus chegando e se estabelecendo, mas Jesus se identifica, Lucas identifica como Cristo sendo essa pedra. E é assim, fantástico. Então, você encontra Cristo em Daniel dessa maneira. Rapaz, Cristo vai vir e ele vai sobrepujar, destruir todos os reinos humanos e vai se estabelecer. Amém. Então, isso é alegria para o nosso coração. Glória a Deus. Então, essa é uma visão aí panorâmica, né, um pouco
superficial, mas dá para, se você vai iniciar o livro de Daniel, né, começar pensando dessa maneira, entendendo um pouco esse contexto. Massa, massa. Então começamos aí com o livro de Daniel. Tem mais alguma coisa a respeito dele? Acho que fica a empolgação. Eu fico empolgado com a leitura do livro de Daniel. E em olhar e dizer assim, rapaz, a gente está vivendo tempos difíceis. Se você olhar para o livro de Daniel, você diz, não. Nós estamos vivendo sempre tempos extremamente leves, light. Quanto mais a gente lê essas histórias do Velho Testamento, a gente vê como o povo enfrentou tanta coisa, né? E tantas pessoas, tanto se afastaram, mas tantos foram fiéis a Deus diante de cada coisa, né? Isso. Então, você lê o livro de Daniel, você fica pronto para dizer, rapaz, eu posso enfrentar qualquer coisa. E tem até um texto que o povo que crê no seu Deus fará proezas, né? Então, é um dos textos do livro de Daniel. Então, o livro de Daniel ele nos serve, né, justamente para fortalecer a nossa fé. Mas ele fortalece a nossa fé nos levando a confiar no Deus que é soberano e que rege a história e que tem a história nas mãos. E o fim já está pronto. Para mim é isso. Amém. Inclusive, me lembrei aqui, já deixar a indicação aí para quem está vendo, se quer saber mais sobre essa parte apocalíptica, né, que a gente não vai detalhar muito, que temos outros livros. Eu lembro que o pastor Armando fez uma série sobre as 70 semanas, né? E que foi muito massa. Eu lembro que quando eu assisti, eu fiquei, caramba, é muito conhecimento, muita profundidade. E a gente sempre fica confuso com essas coisas, né? Então, procura no YouTube lá. Acho que se você procurar IBC, Armando, Daniel, 70 semanas, alguma coisa assim, deve aparecer, né? Você vai... E o legal, só para colocar que essa mensagem do pastor Armando, ela vem para fundamentar aquilo que nós cremos como igreja, né? Que é muito importante. Você que faz parte, aqui que eu olho, né? Você faz parte aí da IBC, acho que você quer conhecer um pouco mais como nós cremos, né? Na doutrina das últimas coisas, então vê essa mensagem aí que é muito E fica forte. também, né, assim, como foi falado muito aqui, né, que a gente vem até conversando também antes de começar, que às vezes as pessoas ficam muito presas a quero saber do fim dos tempos, do apocalipse, tudo, e esquece do hoje, né? Como é que eu estou glorificando a Deus na minha vida hoje, né? E Daniel fala muito sobre isso. Ele fala sobre o futuro, mas ele fala sobre o presente. Como é que eu posso ser fiel a Deus? Como é que eu posso glorificar Ele com a minha vida, né? Daniel é um chamado à prática, né? Assim, o livro de Daniel me chama como é que eu vivo na prática da minha fé, do meu cotidiano, diante das dificuldades, né? Diante da vida, aonde Deus me coloca. Porque eu acho que uma das coisas que é desafiador em Daniel é você ver alguém que está num cargo tão alto, num governo tão corrompido, tão mal. É tanto que quando Daniel é chamado para a visão, quando Deus mostra a visão de Nabucodonosor, quando ele vai ficar louco, Daniel se treme todo. E eu acho lindo a postura de Daniel para com Nabucodonosor. Ele sabe que Nabucodonosor é um idólatra, é mau, mas ele diz assim... E ali é sincero do Daniel, assim, que outro receba essa sentença, então, e não meu Senhor. Que cara com um coração em Deus, porque ele tem compaixão. É realmente uma expressão do amor de Cristo, antes mesmo de Cristo. Né? E aí Nabucodonosor, Daniel, fale. E aí ele fala e diz assim, abandona teus pecados, abandona a tua maldade, volta para Deus, quem sabe assim Deus... Não cumpra isso. E ele continua, 12 meses depois, um ano depois que ele recebe a visão, ele cai nisso. Então, é lindo porque Daniel é esse cara, esse homem de Deus que vive de fato num ambiente corrupto, idólatra, mau, mas não se deixa influenciar. Poxa vida, que lição. Maravilhoso, glória a Deus. Bom, vou seguir adiante aqui. Segue aí. A gente falou, Daniel e Ezequiel são dois assim muito proeminentes na Babilônia, né? Daniel como esse servo fiel no meio dos pagãos e Ezequiel como o profeta que vai ser a voz de Deus ali para o povo, né? Se Daniel estava ali dentro do palácio, né, falando diretamente para o rei e tudo, Ezequiel já está falando para o povo que está ali exilado, né? Então, os dois foram contemporâneos em muitos anos, né? Ezequiel
Ele acontece entre 593, mais ou menos, a 571 a.C., né? Como é que a gente sabe disso? O próprio Ezequiel, nas profecias, ele data várias das profecias, né? Não todas, mas assim, uma grande parte é datada, então você consegue ter uma precisão ali. Elas não estão nem em ordem, né, no livro. Você vê que uma das últimas, eu acho que é no capítulo 27, sendo que tem 48 capítulos. Então elas estão fora de ordem, mas ele começa ali por volta de 593 e encerra o ministério mais ou menos 571, ou seja, 22 anos de ministério, né? E Ezequiel, pelo começo, né, quem era esse cara, né? Ele era um profeta que era oriundo de uma família sacerdotal, né? Eu dando uma pesquisada, eu vi que ele vai para o exílio 5 anos antes dele começar o ministério de profeta, né? Ele vai lá para, aliás, 4, 5 anos, mais ou menos, 598, 597, que é o momento em que o rei Joaquim, que foi o penúltimo rei de Judá, antes da queda, né? Ele é capturado e com ele vão algumas pessoas importantes ali do reino, né? Entre eles vai Ezequiel exilado. É o segundo exílio babilônico, né? A gente falou que segundo deportação, né? A gente falou que foram 4, né? E ainda não tinha sido destruída a cidade de Jerusalém, né? Depois que Joaquim é levado, é colocado Zedequias no lugar, que foi o último rei. A gente viu lá na live passada Jeremias, né? Jeremias profetizou muito nessa época, no tempo de Joaquim, de Josias, de Zedequias, nesses últimos 4 reis de Judá. E aí Ezequiel, ele estava por fazer 30 anos de idade quando ele é levado em exílio, né? E é interessante porque ele fala que ele era sacerdote, só que existia uma tradição que o sacerdote começava o ministério sacerdotal com 30 anos, ou seja, ele provavelmente estava ali, finalmente eu vou, né, agora eu vou ser sacerdote e tudo mais, e aí, ele é levado embora para outra terra estrangeira, pagã e tudo, e ele, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? E aí ele tem uma certa liberdade, ele mora numa vila chamada Tel Abib, lá na Babilônia, e 4 anos depois, Deus se revela a ele por meio de uma visão com seres celestiais e tudo mais, né? Ezequiel também, assim como Daniel, ele tem várias visões de coisas assim dos céus, né? De Deus, assim, de anjos. Esquizofrenia, né? Inclusive o pessoal brinca na internet, tem até meme, né? O anjo biblicamente correto, né? Que o pessoal vê aqueles anjos belíssimos, né? Com asas assim, o anjo de Ezequiel é uma roda com olhos, não sei quantos mil olhos e umas asas assim, tem asas assustadora. Aí o pessoal até já vê até umas piadas na internet que diz assim, por que na Bíblia sempre o anjo chega e fala assim, calma, não tenha medo, né? Se ele fosse uma pessoa bonita, assim, normal, mas se for uma roda com não sei quantos olhos, realmente faz sentido ele falar isso, né? Mas Ezequiel, então, tem essa visão e, de repente, Deus fala, olha, agora eu vou te usar para falar ao meu povo que já está aqui sofrendo, né? Tem uns que estão lá em Judá ainda, sofrendo o cerco da Babilônia, no meio da guerra, né? Se preparando aí para o pior, mas ainda com aquela esperança, né? Enquanto isso, Jeremias ainda estava lá e vários profetas dizendo, não, vai dar tudo certo, Deus vai nos proteger, e Jeremias lá e Ezequiel na Babilônia. Única, né? Solitária lá dizendo não, olha, Deus vem trazer julgamento e ele vai destruir Jerusalém, né? Não tem para onde correr, vocês têm que se submeter a Nabucodonosor, né? Justamente o mesmo rei lá que estava lá com Daniel, né? E aí Ezequiel começa a ter essas visões e o que eu acho interessante é que essas visões dele não são só coisas mentais. Ele começa a exemplificar com a própria vida dele o que vai acontecer, né? Sim. Assim como Deus fez, por exemplo, com Oséias, né? Que ele disse, casa com a prostituta, né? E isso vai ser um símbolo da minha relação com Israel que está prostituída, né? E tudo mais. Da mesma forma, ele faz com Ezequiel de vários modos, né? Então, é tipo um teatro divino, né? Isso. Deus diz assim, agora você vai ser um ator aí, a gente vai representar. É lindo só abrindo parênteses, Dani, como é linda essa riqueza de Deus, essa riqueza literária, quando você olha também nessa perspectiva de que Deus ele gostava de trazer uma visão para que seu povo entendesse na maneira da representação, né? Exatamente. Representa aí, mostra aí como é que é. Né? Exatamente. Então ele tinha basicamente 3 temas principais, né, Ezequiel? Primeiro antes o ministério você vê 593 a 571, sim. A destruição de Jerusalém é 586. Então ele passa por antes, durante e depois desse processo, né?
Então ele está preparando primeiro os judeus para os acontecimentos que vão ocorrer, né, trágicos, para o exílio final em que quase todos vão ser deportados e vai ser destruída a capital, o templo vai ser destruído, né? Ele profetiza também contra outras nações, né, pagãs e tudo mais, a própria Babilônia, Tiro e outras. E ele também apresenta no final uma esperança de que esse período vai passar e de que o povo vai ser restaurado, né? Como, aliás, a gente vê que isso é uma constante entre os profetas. Eles sempre apresentam um julgamento, um chamado à obediência, né? E apresentam no final a misericórdia, a esperança de Deus, né? Que vai trazer, pela graça dele, um remanescente, né? Que vai ser restaurado. Acho que aí é só dando um parênteses aqui, que é a maneira como Deus decidiu guiar a história, mas sendo fiel à sua própria aliança. Deus, ele tem uma aliança com ele mesmo e sua palavra, né? Então, apesar da minha infidelidade, Deus, ele continua mantendo a sua aliança eterna, né? E isso é motivo de conforto para nós que fazemos parte do reino de Deus. Que é, cara, Deus, ele, por mais que eu seja infiel, ele mantém a sua fidelidade da aliança. A fidelidade da aliança é: eu vou restaurar todas as coisas. Exatamente. Inclusive, outro parêntese aqui, aproveitando, eu estou lendo 1 Reis, já passou, né, a live sobre isso, mas tem tudo a ver com isso, assim, como Deus realmente ele mantém as promessas dele, sem deixar também de realizar a disciplina. Então, lá no começo, né, depois de Davi e Salomão, né, Salomão, ele é um rei muito sábio, mas ele no fim da sua vida ele vai se afastando e adorando outros deuses por influência das mulheres, né? Que ele tinha mulheres de várias nações e tudo mais. E aí Deus fala assim para ele: vou dividir o reino. Lá no começo aqui da live a gente até falou, né? Que os reinos se dividiram, Israel e Judá. E nesse momento da história que a gente está falando agora, só sobrou Judá, né? Israel foi destruído. Mas aí Deus fala assim: olha, eu vou, por amor ao meu servo Davi, eu vou manter o seu reino aqui, mas depois que você morrer, ele vai ser dividido. E aí Deus manda um profeta profetizar para Jeroboão, né? Que era um dos israelitas, e diz: olha, você vai se tornar rei de 10 tribos, né? Mas por amor eu vou manter aqui Judá, e eu acho que era um pedaço de Benjamim lá que sobrou nas mãos de Roboão, que era o filho de Salomão, né? E aí fala assim que Deus, ele levanta novas pessoas para tomar o reinado, né? Tomam quase todas as tribos, mas ele diz: eu ainda vou manter a semente do meu servo Davi, porque eu prometi, né, que sempre ia ter uma luz, né? Ele até fala uma luz da família de Davi, que é a família de onde ia vir a luz do mundo, né? E é interessante que é porque quando você está lá, que Jacó está dando a bênção aos 12 filhos, lá em Gênesis, já no final de Gênesis, o Jacó está abençoando os filhos. Quando ele chega em Judá, ele diz: o cetro jamais se apartará. Exatamente. Então, assim, rapaz, ele vai esse fio da meada, né? Esse fio ele continua, mesmo quase que quebrando, mas Deus diz assim: eu vou permanecer, eu vou fazer que permaneça. É tão lindo que ontem mesmo também eu li outra profecia. Logo depois que Jeroboão toma o poder, né? Aí ele começa a idolatria e tudo mais, né? E aí chega um profeta e fala assim: olha, Josias, um rei chamado Josias vai se levantar e ele vai profanar esse templo que você está praticando idolatria com os ossos desses sacerdotes, né? E aí, muitos anos depois, né? Acho que mais de 100 anos depois, quando chega Josias, que já é um dos últimos reis, mais de 100, mais de 200, Josias, que foi já da época de Jeremias, agora aqui recente, né? Ele vai e faz exatamente isso. Ele queima os ossos lá dos sacerdotes para profanar o templo que tinha sido paganizado, né? E ele restaura ali as leis de Deus. Enfim, mas voltando aqui, né, para Ezequiel, que a gente já viajou aqui. Como eu tinha falado, né, Ezequiel, ele representa visualmente, né, representa o teatro divino, né? Então, só citando aqui algumas coisas que ele faz, né? Deus deixa ele imobilizado, dormindo na mesma posição, não sei quantos dias do lado esquerdo, depois não sei quantos dias do lado direito, né? E é um sinal ali do peso do pecado daquele povo, né? Como ele diz: você vai dormir tantos dias só desse lado, que vai ser os dias que você vai carregar o pecado desse povo, né? Lá em Ezequias 4, Ezequiel, inclusive eu ia até falar, não confunda com Ezequias, né? Ezequias foi um rei, um dos últimos reis de Judá também, e Ezequiel foi um profeta já dentro da Babilônia, né?
Outra coisa que ele faz, Deus manda ele comer alimento assado em fogo usando Fezes. esterco, né? Fezes como Sim, combustível, né? sim. E Deus até fala assim, use fezes humanas. Né? Ele Ezequiel disse, por favor, Senhor, deixa... pesado demais daí. Né? Porque eles tinham os rituais, a contaminação, né? Eles eu nunca me contaminei. Ele disse, tá bom, então use fezes de animais. Mas que era uma contaminação, né? Para aquele povo que tinha toda a pureza ritual e tudo mais, né? Mas por quê? Porque ele diz, isso é um sinal do pão contaminado que eles vão comer lá no estrangeiro, onde eles não vão poder exercer os seus rituais, não vão poder comer as comidas puras do jeito que eu mando, porque eles vão estar isolados, né? Vão estar comendo qualquer coisa que tiver, porque vão estar com fome. Aí depois, outro momento, tem vários, né? Deus manda assim, junte um pouco de bagagem como se fosse um exilado fugindo, abre um buraco no muro da cidade, passe por ele. Né? Imagina lá o povo, aí ele vai de noite, cava um buraco no muro, e atravessa para representar a fuga que eles iam ter que fazer como exilados, né? E até mesmo Deus, ele perde a esposa dele morre, né? E Deus diz, olha, você não vai lamentar essa perda, porque isso simboliza as mortes, as destruições que vão ocorrer aqui, que vão ser tão repentinas que o povo não vai ter tempo nem de lamentar, né? Então, realmente, a vida dele, assim... ele passa por várias coisas, até desgraças, né? Representando a desgraça que o povo ia viver. E também, para mim, é um exemplo muito grande de fidelidade, né? De como ele, diante de todas essas coisas, ele nunca se afasta de Deus, mas ele abraçou o chamado, né? Isso, o papel dele de uma vida que representa o que Deus quer falar. Exatamente, ele abraçou o chamado que Deus tinha para ele. Ele se torna um verdadeiro instrumento, né? Eu peguei duas passagens aqui que eu acho que me chamaram a atenção, né? Um é quando o Ezequiel tem uma visão e Deus fala na visão que as pessoas contaminem o próprio templo dele com cadáveres, né? Colocam os cadáveres lá e toquem fogo e tudo mais, ou seja, como é que Deus está mandando fazer uma coisa que ele mesmo abomina, né? Que ele mesmo sempre disse que ia contaminar e tudo mais, porque o cadáver naquela época tinha todo aquele sentido, né? Que a pessoa se encostasse estava impura por tanto tempo e tudo mais. Mas aí o que é que acontece durante essa visão, né? Ezequiel vê a glória de Deus se afastando do templo, né? Diz que a glória do Senhor se afastou da porta do templo e parou sobre os querubins. Ele vê os anjos voando e a glória de Deus indo com eles, né? Então, a ideia de que Deus abandonou o seu próprio templo. Ele diz, eu não vou mais habitar entre vocês porque vocês profanaram o meu templo. Então, esse templo não pertence mais a mim, né? E eu já imagino aqui, né? Não sei se Ezequiel teve essa noção na época, mas... um prenúncio do que Jesus ia falar, um dia vão adorar em espírito e em verdade, né? Em qualquer lugar. Então esse templo aqui, que construído para ser minha casa, virou um altar de idolatria, né? E aí eles mandam eles para o estrangeiro e não tinha mais templo. E ali eles tinham que adorar como? Dentro do coração, né? Como Daniel fazia, né? Não tinha templo. Ele ia no quarto dele, se ajoelhava diante de Deus e orava, e Deus ouvia as orações. É um prenúncio do que a gente ia viver no Novo Testamento. Não vai ter mais templo. Agora você adora em todo lugar do seu coração. Uma coisa que pro judeu daquela época, né, que entendeu sobre a adoração como um lugar, então era dado um decreto para ele que se ele estivesse longe da cidade, do lugar de adoração, ele orava voltado para lá. Até o próprio Salomão que ora, né? Que é esse tempo quando ele vai dar dedicação, e aí na oração dele ele fala sobre isso. Então, acho que uma das coisas fortes em Ezequiel é como Ezequiel ele chora e lamenta pela destruição daquilo que era o símbolo de adoração do povo. Ele sofre com cada sinal que ele tem que fazer, o que ele vê, né, na visão. Ele sofre, ele lamenta, né? Acho que Ezequiel e Jeremias se parecem um pouco, né? Porque até como Deus faz com Jeremias, né? A gente já passou Jeremias aí, mas também Deus usa algumas coisas com Jeremias da mesma forma, né? Deus diz assim, olha, compra um terreno, que você vai comprar esse terreno, porque esse terreno que você vai comprar é o meu sinal de que vocês vão voltar. Enquanto tá todo mundo correndo, querendo fugir. E ele vai pela fé, porque ele não ia ver esse retorno. Não tem como. Né? Ele compra o terreno e pouco tempo depois é invadida, ele perde lá tudo. Mas é lindo isso, né? Quando você está lendo Hebreus, e você vai ver quando o autor de Hebreus está explicando
sobre resistir ao sofrimento, né? Chega no capítulo 9, 10 e 11, ele vai falar justamente sobre isso, que aqueles que resistiram, eles não viram, eles não experimentaram, eles não tiveram a chance, mas eles acreditaram, eles creram. E produziram gerações que creriam também, né? E é lindo porque Hebreus, né, 11, ele vai falar assim, rodeados de tão grande número de testemunhos. Já vi gente falando, nós estamos, por isso que nós devemos andar, ter um bom testemunho, porque aonde a gente anda, a gente tem gente olhando para eles. Não, o texto não está falando sobre esse tipo de andar, está falando sobre aquela lista do capítulo 10. Aquela é a nuvem de testemunhas que passaram por coisas não vendo, mas esperando que viria. É o memorial, né? O memorial para nós. Pronto. E nem experimentaram, eles não viram, só acreditaram. Rapaz, Deus está falando, eu vou crer. Agora nós estamos rodeados com essa testemunha, porque nós vimos, nós experimentamos. Né? Então, acho que Ezequiel é esse livro que te apaixona e te quebranta e te confronta sobre a sua paixão. Isso. Né, pelo lugar de Deus, pela pessoa de Deus, pela presença de Deus. Eu acho que isso me confronta também. Que exemplo eu estou deixando para que a próxima geração seja uma geração que crê também na promessa de Deus. Sim, né? sim. Porque ele deixou essa promessa. Muitas vezes muitos desses profetas não viam a promessa se cumprindo, né? Alguns viram as profecias da desgraça. E né? nem entendiam, né? Assim, o profeta, ele não tinha um entendimento amplo. Paulo vai falar sobre isso. Né? Ele não tinha um entendimento nem amplo daquilo que ele estava escrevendo ali, inspirado, mas ele não sabia. Né? Então, a revelação ela vai acontecendo, né? Progressivamente. E em Cristo, agora o mistério ele é revelado. Né? Por que esses caras escreviam o que escreviam? Por causa de Cristo. Está aqui a promessa. Então, E a outra coisa, assim, para fechar Ezequiel, que me chamou muita atenção, é quando Deus chama ele de vigia, né, o sentinela de Israel. Ele diz, olha, você é o meu instrumento para alertar o povo sobre a minha mensagem. Né? Então ele coloca uma responsabilidade. E aí lá em Ezequiel 33 ele fala, olha, quando o vigia vê o inimigo, ele dá o sinal de alarme. E aí, se as pessoas ouvirem o alarme e não fizerem nada, aí elas são culpadas da própria morte. Sim. Se elas não derem atenção, a responsabilidade é delas. Mas se o vigia veio e não falar nada, não der o alarme, a culpa é dele. Então ele é responsável. Elas pecaram, elas vão morrer. Mas eu vou considerar o vigia responsável pela morte deles. E aí ele fala para Ezequiel, eu coloquei você como vigia do meu povo. Você tem que anunciar para os perversos que eles vão morrer. E aí eles têm a opção de se arrepender ou de morrer nos seus pecados. Mas se você não advertir, aí você é responsável por essa morte. Né? Então... E isso aparece outras vezes na Bíblia e eu penso assim para a minha vida, né? A minha responsabilidade como um proclamador do Evangelho. Né? A gente tem falado aqui sobre os encontros de paz, né? Sobre trazer pessoas agora em busca de restauração. Né? A nossa responsabilidade de levar a paz para a vida de alguém. Né? Então, se eu não fizer a minha parte, Deus ainda vai cumprir o propósito dele. Né? Mas eu perco a minha bênção de participar, né? Eu deixo que não é a bênção de uma prosperidade, é a bênção de ver Deus agindo na vida de alguém. Né? E segundo, eu carrego a responsabilidade pela minha omissão. Né? Então, quão importante quão formosos são os pés dos que proclamam, né, o Evangelho. Então, mas quão triste é quando a gente se omite, fica calado e deixa pessoas irem para o inferno por responsabilidade delas, né, pelo pecado que elas cometeram, mas sem que elas... tem o ouvido da nossa boca, né? E aí as pedras têm que clamar, Deus vai mandar até um ímpio, né, para falar alguma coisa, vai mostrar pela natureza, por uma circunstância, por uma pessoa que não crê, porque as que creram se calaram, né? Então, como é poderoso esse chamado de Deus, né? E é lindo também, eu vejo Ezequiel, Cristo em Ezequiel, justamente nesse papel do vigia, porque Cristo ele veio não só para chamar o povo para o arrependimento, mas o não arrependimento do povo condena Cristo. Ele é o vigia que é condenado pelo povo. Né? Ele toma o papel e o lugar do povo e é condenado. Então, e aí Cristo, ao ser condenado, paga a sentença, o juízo. Né? Então, acho que tem muita coisa legal em Ezequiel que a gente pode abordar.
E esse que você abordou da nossa responsabilidade, de fato, é aquilo que a gente está vivendo, né? Falando isso, encontros de paz, né? Como é que tá fazendo encontro de paz aí? E a gente tem estimulado o povo, e não é uma modinha, é algo que, como a gente tem falado, né? Desde o livro de Daniel. Daniel, ele era um cristão nas instâncias onde Deus colocou ele, e ele agia como cristão, falava como cristão, se portava como um cristão. Acho que a gente está vivendo um tempo onde a esquizofrenia espiritual tem feito parte da nossa caminhada cristã. Eu estava vendo alguém falando que a gente nunca viveu um tempo onde há tantos cristãos não praticantes. Então, assim, o cristianismo, a fé cristã, ela nunca foi desassociada da prática. Ela nunca é. É impossível. Não existe isso, exato. Não existe. Mas a gente tem vivido e visto, testemunhado nesses tempos, pessoas que dizem que são crentes, mas eles não andam como crentes. Eles não agem como crentes. Eles não pensam como crentes. Então, e aí Daniel, Ezequiel são provas vivas, e os outros que virão, de que a vida cristã ela não é desassociada, né? A representação de Deus aí, na vida, como Ezequiel, o teatro, nós somos esse teatro de fato. Mas a nossa representação não é uma representação teatral hipócrita, é uma experiência que nós vivemos, né? Então a gente vive porque nós experimentamos, né? Então, então te convido aí a participar do movimento Encontros de Paz. Amém. Aproveitando aí. Vamos passar para Obadias, vamos. Então. Aqui é um livro mais light, né? Tem um capítulo, rapaz, mas tem ensinamentos também para nós. 21 versículos. Mas é interessante o livro de Obadias. E eu queria já começar, antes de qualquer coisa, dizer assim, como nós precisamos tratar do nosso coração para que não crie raízes de amargura. A própria palavra de Deus diz, né, que para a gente não deixar criar raiz de amargura. E eu acho que a problemática surge por uma raiz de amargura profunda de vários e vários anos, né? Porque o contexto de Obadias ali é que Obadias está vivendo justamente ainda, não tem um consenso. Alguns dizem que foi na época de fato da invasão babilônica com Nabucodonosor, que é onde eu acredito que seja esse período. Alguns vão dizer que é a invasão dos árabes e dos filisteus, que é em 800 e pouco antes de Cristo, né? E qual é o problema de Obadias? O que está acontecendo ali? Obadias, ele vem como um profeta, ninguém sabe de onde ele vem, quem ele é, o significado do nome dele é adorador do Deus, né? Deus vivo. E aí, o que acontece é que Obadias levanta uma profecia contra Edom, porque Edom que é da linhagem de Jacó. Jacó, né? Irmão... de Jacó não, do irmão de Jacó, né? Jacó e Esaú, é da linhagem de Esaú, né? Então, o que acontece é que, por causa da briga de primogenitura, Jacó primeiro engana o irmão, tomando a bênção da primogenitura, né? E aí, por conta disso, ali não é resolvido, e é interessante que é desde o ventre, né? Deus até falou, o que está acontecendo lá, né? A Raquel está lá grávida, vendo dois filhos brigando. O que está acontecendo, Senhor? O Senhor fala, são duas nações, elas vão ser rivais todo tempo, né? E de fato isso aconteceu, né? Por quê? Porque não houve ali. Por que eu falo que é uma raiz de amargura ali? Começa pela escolha de Deus, né? Deus escolhe Jacó ao invés como de Esaú, aquele de quem virá a linhagem. Exatamente. E Esaú, já sendo mais velho, né, o que teria direito a primogenitura, tudo aí ele perde também, né? Então imagina assim, é uma sequência de sentimento assim de inferioridade, né? Eu deveria ser isso tudo aqui, mas eu estou à sombra do meu irmão, né? Exato. E a outra coisa é que não é tratado isso, né? Ele não se coloca no lugar de eu vou tratar isso, deixa eu zerar isso daqui. É tanto que a Bíblia fala que ele chorou, mas sem arrependimento. Ele chorou, mas ele chorou mais por remorso, por raiva do que... Já vem para dizer, rapaz, deixa eu ver aqui
Aonde foi que eu errei? E outra coisa é que Esaú era um cara que ele era casado com 2 mulheres, a mulher dava um trabalho pra caramba, a pobre da mãe do Esaú ficava com raiva, angustiada. Ele, para agradar, de estrangeiros, para agradar, ele pega alguém do meio de Israel, do meio do seu povo. Então, ele não é um cara que ele vive arrependimento, ele não reconhece os seus erros. Ele faz outra coisa para compensar. Ele faz um puxadinho. Um puxadinho, aqui, né? deixa dá um jeitinho, né? Então, o que acontece? Então, toda essa raiz de amargura ao longo da história se transforma nisso agora. O que acontece? Babilônia está invadindo Judá, e ao invés de Edom se entristecer com isso, Edom ele celebra isso. Provoca. Né? Provoca. Edom entra como coparticipante. Rapaz, é para matar quanto? Não, a gente vai entrar também porque a gente quer matar também. Então imagina só. Então, eles entram, eles roubam, eles não deixam ninguém fugir. Eles e nessa coisa toda ainda tem 2 características pesadas de Edom. É que primeiro eles confiam muito em sua sabedoria, tem aquela galera sábia que toma as decisões, e eles confiam muito aonde eles moram. Eles moram num lugar alto, bem reforçado, né? E eles são orgulhosos demais. Então é uma das coisas que a acusação de Deus para Edom é assim: tu é orgulhoso, tu vai cair porque tu é orgulhoso. Que mensagem pesada para nós. É que assim, Deus traz uma visão, como é prosa e poesia, né? Fala muito essa parte: se tu montar teu ninho nas estrelas, eu vou derrubar de lá. Para dizer assim, o teu orgulho pode chegar, meu amigo, na altura que for, mas eu vou derrubar, porque eu detesto o orgulhoso, né? É uma mensagem muito pesada, até para nos despertar para isso. Como Deus é pesado com relação ao orgulho, né? Estava até procurando aqui o versículo. Mesmo que suba tão alto como as águias e faça seu ninho entre as estrelas, de lá eu derrubarei. Eu vou derrubar. Pesado, né? Deus se opõe contra o orgulhoso. Então, características aí, o gênero, como começa com uma visão, então é escrito em prosa, né? Tem uma linguagem poética por trás, né? Que você acabou de ler aí, isso então tem essas características literárias, aí tu vai ver ironia, tu vai ver duplo sentido, tu vai ver figura, tu vai ver uso deliberado de repetição, tem muita repetição, né? Tu vai ver que mais? Acho que essas são as características, né, que levam quem está lendo. Por exemplo, quando eu comecei a ler, eu disse assim: caramba, eu estou aqui lendo Obadias, que é 21 versículos, mas olha o peso, olha olha a preciosidade desse texto, porque ele traz Deus, mais uma vez, como aquele que rege. E Deus convoca todos os povos por causa do orgulho de Edom, para dizer: eu vou convocar todas as nações para destruir Edom. Acabou, é meu decreto. Pesado. Então você vê mais uma vez o que se destaca: Deus conduzindo a história. E aí tem essa ideia de Deus conduzir a história mais uma vez, mas sempre com o olho na promessa que a gente acabou de ver aqui, né? Que esse fio da promessa ele continua sendo. Ele ainda fala, né? Edom vai cair e Judá, né, vai ser restaurado. Né? Exatamente, assim, rapaz, Edom vai cair, eu vou julgar as nações, mas meu povo, eles vão participar do reino que eu vou estabelecer. E o reino vai ser estabelecido. O verso 21 termina com isso, né? Imagina só. Diante de circunstâncias como essa, ainda assim nós temos o consolo de que Deus vai restaurar. Então, a teologia de Obadias é isso: a justiça de Deus, que vai prevalecer contra os ímpios, mas que vai exaltar o seu povo. Olha só a ironia, né, que tu falou. Ele termina dizendo: os que foram resgatados subirão ao monte Sião em Jerusalém para governar sobre os montes de Edom. Ou seja, o monte que era o motivo do orgulho deles, exatamente, né? Agora eles vão governar lá de cima. Pronto. Então, assim, é lindo isso.
Então, a teologia de Obadias é essa, a justiça de Deus. E com relação à história mais ampla, é isso que a gente falou, né? Essa ligação da primogenitura, né? Quando você amplia mais na Bíblia, vão se encontrar com essa promessa de Deus, né? Do primogênito que era Esaú, abriu mão da primogenitura, e Jacó pegou. Então Deus continua ainda escrevendo a sua história, ligando a sua história desse jeito, né? E Cristo em Obadias, quando você olha, você tende a pensar assim, mas Cristo não está ali em Obadias, como é que a gente consegue enxergar ele? Só que, se você linka e olha como Deus é fiel à sua promessa com Abraão, e como tem muito a ver com Jacó e Esaú, então, onde é que Cristo se apresenta? Cristo se apresenta no verso 21, quando o reino virá, o reino de Deus vai ser estabelecido. Porque para o reino de Deus ser estabelecido, Cristo é o rei que virá, é a promessa, né? O cetro jamais se apartará. Tá? Então, a gente está falando de Judá aqui que está sendo atacado. Quanto mais a gente leu a Bíblia, mas a gente vê como é a mesma promessa desde Gênesis até Apocalipse. É por isso que... É desde do descendente da mulher que ia pisar a cabeça da serpente, que é o mesmo que teria o cetro de Judá, que é o mesmo que vai restaurar todas as coisas. Tem um livro interessante, O Plano da Promessa de Deus, do Walter Kaiser. Ele vai falar ele vai trazer justamente esse link de todos os livros, como a promessa ela passa em todos os livros. E, de fato, toda a Escritura é sobre Cristo, sobre o cumprimento da promessa, né? Então, nós somos o único povo da terra que nós sabemos como é que o fim, de fato, vai terminar. Vai terminar com Deus reinando, e nós reinando com Cristo, né? Com Deus. Então, Obadias, ele traz esse consolo para mim, que é um consolo do... Acho que eu até botei aqui sobre características, né, principais, que o propósito soberano de Deus é que prevalece, não a maldade dos homens. Então, assim, cara, o homem está ali, o exército está indo contra Judá, maltratando, né, Edom se juntando, e eles estão ali dizendo, rapaz, vocês vão sobrar em nada. Só que em Obadias a gente entende que não vai prevalecer isso. Por mais que pareça, né? Eu sou consolado. Então, a outra coisa é que tem não só a acusação contra Edom, mas eu até notei aqui, seguindo finalmente da restauração do reino de Deus com os exilados, que você já falou, e o estabelecimento do governo de Deus. Então, entra mais uma vez no assunto que a gente sempre é de praxe nos nossos dias. Política, né? A briga do governo, quem é o governo, por quê? Né? Agora é a Argentina, né? Com essa coisa toda, Rússia. E o Obadias me lembra que, cara, o governo de Deus vai vir. Acabou. Deixa eu descansar, eu quero descansar nisso, nessa promessa. Sempre tem uma esperança. Isso é Obadias. Inclusive, eu queria até ressaltar, né, que a promessa lá da queda de Edom aconteceu, né? Em 553 a.C., mais ou menos, os historiadores dizem que a própria Babilônia derrotou Edom, né? E depois, poucos anos depois, os judeus poderiam voltar para a sua terra. O próprio livro ele começa a soltar que, porque eles confiavam tanto nas suas alianças, eles faziam alianças com outros povos também, estavam num lugar privilegiado. Só que essa aliança aí é furada, porque os cabos estavam de olho no tesouro, na riqueza deles, né? Então, não confie em outro homem, né? Eles confiaram na sabedoria deles, no lugar onde eles estavam, e Deus diz assim, rapaz, eu vou derrubar teu orgulho desse jeito, eu vou pegar aquilo em que tu te orgulha, em que tu te pauta, em que tu te segura, e vou fazer com que eles te traiam. Então, e mais uma vez a ironia também, que o mesmo povo que destrói Judá, que Edom poderia ter ajudado, né, de repente até impedido ou adiado um pouco essa destruição, eles ajudam a destruir e no final são destruídos pelo mesmo povo. E é interessante porque há uma bênção. Deus ele honra nações que ajudaram Israel. Né? Ao longo da história você vê isso, né? E é interessante, porque eles, como irmãos, e essa é para mim uma das ironias do livro, porque o primogênito ele deveria defender o irmão mais novo.
Ele deveria, era uma obrigação, quase que uma obrigação, ele defender com unhas e dentes. E nesse caso aqui, o irmão mais velho se junta para matar o irmão mais novo. É uma repetição, né? É um Caim e Abel de novo, né? Exato. Uma vez eu vi um gráfico de conexões entre os livros da Bíblia. Sim. Era tanta linha assim que era milhares. É uma coisa impressionante, né? Como tem paralelos, como tem referências, sim. como tem profecias que se conectam. É muito lindo. Eu estava assim, pensando sobre isso hoje. Eu estava dizendo assim, rapaz, se você tira um livro da Bíblia, 66 livros, né? Se você tira um, você vai sentir falta. Porque foram escritos em data diferente, para os autores diferentes, línguas diferentes, idiomas diferentes, né? Visões culturais, né? Mas se conectam porque foi Deus o autor principal. Então você vê, por exemplo, Daniel. Se você vai ler Daniel, como a gente falou agora aqui, Daniel não tem uma sequência lógica. Porque o que o autor está pretendendo fazer conosco não é nos dar uma sequenciazinha bonitinha, ele está querendo nos mostrar como Deus atua. Então ele levanta temas, assuntos das quais ele viu como esse assunto aqui são importantes para serem registrados, mas não precisa ter uma linha. Mas, ao mesmo tempo, quando você junta toda a história, todos os livros bíblicos, rapaz, é divino, não tem como. Deus que é o autor, porque não tem como pegar tantas coisas diferentes, em épocas diferentes, e juntar e dizer assim, rapaz, está tudo conectado. Tem um fio condutor aqui do começo ao fim. O fio condutor está completo. Se eu vou escrever uma coisa, tu for escrever outra, a gente vai, de repente, ao mesmo assunto, mas a gente vai se bater aqui, porque, mas Deus é diferente. E esse fio é o Espírito. Exatamente. Bom, então, vamos passar Obadias é isso, encerramos Obadias. Show de bola. Então vamos passar aqui para Esté, para a gente encerrar. E a gente está dando um saltinho aqui, né, de uns bons anos. Obadias ali, supondo que seja lá em 586, né, o ano da queda de Jerusalém. Aí já são cerca de 100 anos de diferença aqui para Esté. Tem alguns livros até que a história começa um pouco antes, né, como Neemias, Ageu e tudo mais. A gente escolheu abordar Esté pelo contexto histórico em que ela está, né, que é uma continuação do exílio, né? Sim. Enquanto os outros livros aí, os próximos da próxima live, vão falar sobre como o povo vai retornar, né, do exílio para ajudar. Esse livro aqui aborda ainda o povo no estrangeiro, né? Só que o que é que acontece? São 70 anos de exílio. Isso, né? E aí em 539, se eu não me engano, Ciro, né, o rei dos persas, ele invade, o Império Persa invade a Babilônia, derrota a Babilônia, e aí eles tomam ali aqueles territórios, e a Pérsia ela tem uma política diferente, né, em relação aos povos. Então é nisso aí que vai acontecer o retorno do exílio, né, logo no ano seguinte começa e tudo mais. Mas muitos judeus ainda permaneceram lá, né? Então aqui esse livro se passa na Pérsia, na capital do império, que é Suzã, né? E ele se passa mais ou menos entre 483 e 465 a.C. Por quê, né? Ele acontece no reinado do rei Xerxes, né? Que já é um rei que veio algumas linhagens depois de Ciro. E esse rei, ele reinou de 486 a 465, só que a história começa 3 anos depois do início do reinado dele. E o que é que rola lá, né? É a história conhecida, né? Ele tinha uma rainha Vasti, e aí ele tá lá, no bem bom, numa festa lá, depois de vários dias de festa. E vários drinks na cabeça. Aí ele chega e fala, olha, chama a rainha para mostrar a beleza dela, né, e tudo mais. E o rei ali era um deus quase, né? Ele tinha um poder máximo. E nem mesmo a rainha tinha muito poder. Ela era só uma submissa a ele, né? Tinha os privilégios lá da corte, né? Mas o que acontece? Ela disse que não quer, não vai. E aí o rei fica indignado com ela e vai para os conselheiros. O que é que eu faço aqui? Porque ela não me obedeceu e tudo. Eles falam, olha, rejeita essa rainha e procura outra, né? Mas aí é nesse ponto que Deus vai intervir ali nessa história para ajudar o seu povo, né? O que acontece concomitantemente, né? Esté, que também era chamada Hadassah, né? Inclusive, na última live me senti humilhado pelo Joels, que ele trouxe o significado do nome das pessoas. Eu não tinha pesquisado o que é que significavam os nomes, né? Até a gente conversando sobre os profetas, aí eu disse, rapaz, dessa vez eu vou pesquisar. Eu pesquisei até de Ezequiel, esqueci de falar, significa Deus me fortalece, né? Fortalecido por Deus.
que tem tudo a ver lá com a história dele, né? De Sim. todas as coisas que ele passou e ele foi fortalecido. E o nome de Esté também tem a ver, né? Esté significa estrela e Hadassa significa murta. É um nome de uma planta que nasce no deserto, mas que tem uma fragrância muito agradável, né? Então, o que é que a gente pode ver nisso, né? De certa forma, muitos nomes bíblicos eles têm a ver com a história que eles vivem, né? E a Estela se torna uma espécie de estrela ali, de algo agradável para o povo no meio de um deserto, no meio de um sofrimento, e se torna até uma ponte para uma saída, uma salvação do povo, né? Mas vamos lá, né? O rei resolve que ele vai arranjar outra rainha, e aí ele chama várias mulheres, e ela era uma mulher que se destacava pela beleza, né? Ela chamava atenção e tudo mais. E aí, entre várias mulheres, Deus se encanta com Esté. O rei... Deus também se encanta. Mas o rei Xerxes, ele se encanta com Esté. E ele diz, rapaz, você vai ser minha rainha. Aí ela passa ali 1 ano de preparação, né? Que elas tinham, com os olhos e se arrumando e tudo mais, sendo cuidado lá no palácio, para se apresentar para o rei. E ela se torna... finalmente rainha, né? E ela até esconde a linhagem judaica dela, né? Os judeus não eram um povo assim tão respeitado naquele momento e tal, apesar de ter sido liberado para ir para a terra deles, né? E ela era cuidada por um primo chamado Mardoqueu, algumas traduções é Mordecai, né? Sim. E Mardoqueu era um cara muito justo, né? E ele descobre uma conspiração que queria assassinar o rei, né? Ele escuta ali uns guardas falando sobre esse plano deles, ele vai e denuncia, os guardas são executados e tudo mais. E o rei se alegra com Mardoqueu, mas depois esquece, né? Só que o que acontece é que tem um oficial do rei, que é Amã, um oficial que o rei resolve honrar muito, né? Um cara que ele valorizava muito. Mas Amã era o cara que se achava o máximo, né? Acho que ele até queria ser exaltado mais até que o próprio rei. Assim, ele sai pelas ruas e todo mundo tinha que se prostrar diante dele e tudo mais, né? Lembra muito também a história de Daniel, né? De Mardoqueu ali como esse personagem que, assim como Daniel, ele vai demonstrar fidelidade a Deus até as últimas consequências. E aí é até interessante comentar que é o único livro da Bíblia, né, que a palavra Deus não aparece. Mas que é inevitável você ver o cuidado de Deus com o povo e a fidelidade dos justos ali a Deus, mesmo que ele não seja citado, né? E quando Amã passa diante de Mardoqueu, ele diz, não vou me prostrar, não. E por quê, né? Obviamente porque pela fidelidade que ele tinha ao verdadeiro Deus, né? Então ele diz, não vou me prostrar diante de Amã, e Amã fica muito revoltado. E ele pensa assim, rapaz, eu vou fazer alguma coisa, mas não vou fazer só com ele, não. Eu vou exterminar esse povo dele, que é um povo insubmisso, é um povo que tem um Deus diferente, né? Que não aceita, né, se prostrar diante de mim e tudo mais. Então eu vou exterminar esses judeus. E ele consegue ali manipular para que o rei dê poderes para ele, né? Para que ele vá e realize esse plano, né? De tal dia, né? Ele emite um decreto real dizendo, tal dia nós vamos exterminar os judeus em todas as terras aqui do império e tudo mais. E ele já avisa outros povos que são dominados por eles, onde tem judeus, olha, se preparem, porque nesse dia não vai acontecer isso. Então, começa aquele desespero, né? De todo o povo dizendo o que é que a gente vai fazer, nós vamos ser executados aqui, nós vamos morrer e vamos ser destruídos, né? E as promessas de Deus e tudo mais, né? Como é que fica isso, né? Imagina ali o povo pensando, pronto, agora que nós somos abandonados por Deus, né? A gente achou que voltando, né, reconstruindo a nossa cidade, a gente ia finalmente ter paz, e agora esse povo, mais uma vez, né, alguém querendo nos destruir, né? Só que é aí que Deus usa a coragem, né, dos servos dele para fazer a diferença, né? E Mardoqueu vai lá na Esther, né, e fala assim, olha, você precisa falar com o rei, porque ele precisa fazer alguma coisa, né? Só ele tem poder para impedir isso. Porque o decreto não tem revogação, né? Só se for o próprio rei. E aí Esther vai lá, né? E eu acho muito lindo aqui, até anotei o versículo no capítulo 4, né? Eu acho que é mais uma vez um chamado muito parecido com o que a gente aprendeu até nos outros livros que a gente falou aqui.
Porque eu acho que esse livro ele fala muito sobre a soberania de Deus, né? Na forma como Deus vai intervir para salvar, ainda que o nome dele não apareça, mas é óbvio que tudo que acontece só pode ter sido guiado por ele, né? E que ele vai querer usar pessoas para cumprir a sua vontade. Mas se essas pessoas não fizerem, ele vai dar um jeito de fazer o propósito dele. Mas aí, novamente, né? A gente perde a bênção de participar e a gente se torna responsável pela nossa missão. E é isso que Mardoqueu avisa para Esther, né? Da mesma forma que Ezequiel nos confronta com isso, né? Aqui também. Mardoqueu descobre esse decreto, né, que vai exterminar os judeus, e ele vai falar com Esther. Só que ela diz, olha, até a rainha, se for para a presença do rei sem permissão, é passível de morte. Né? Só quem ele chama que pode ir. E já faz um mês que ele não me chama. Imagina aí você ter uma esposa que você passa... Quantas mulheres devia ter, né? Que ele passava um mês sem ver, estava nem aí, né? E aí... Ela diz, tá bom, mas o que é que eu vou fazer, né? E aí Mardoqueu diz assim, olha, não pense que você estando no palácio vai escapar disso aí não, viu? Quando todos os outros judeus forem mortos, se você ficar calada, aí é que ele mostra a soberania de Deus. Se você ficar calado num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus. Mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? Ou seja, eu fiquei pensando duas coisas, né? Primeiro, por que alívio e livramento vão vir de outra parte? Como é que ele sabe disso? Porque ele tem a fé no Senhor, que sempre livrou os judeus em todas as vezes que eles necessitaram. Né? Que sempre manteve um remanescente, que sempre restaurou, que puniu, mas nunca abandonou. Né? E segundo essa questão de como Deus nos coloca em posições que muitas vezes a gente não entende. Né? Para que eu cheguei nessa posição tão alta? Para que eu estou aqui no palácio? Eu sou uma pessoa qualquer, né? Ou então, por que Deus me colocou nessa situação difícil? Por que Deus me deu essa provação? Por que Deus me colocou nesse trabalho, nessa igreja? Cara, porque talvez no momento certo você vai descobrir que Deus tem algum propósito para você viver ali, né? Seja para alcançar uma vida que está ali. E valeu a pena você estar ali naquele trabalho por tanto tempo. Seja para você testemunhar, ou seja até para você sofrer e dar glória a Deus através daquilo ali, né? Então... Não estou dizendo que a gente precisa se conformar com qualquer situação sem fazer nada a respeito, né? Mas que muitas vezes Deus tem um propósito no lugar que Ele nos coloca e a gente precisa estar atento ao que o Espírito Santo quer nos mostrar, né? E aí Esther fala para ele assim, bom, vá, reúna todos os judeus daqui da cidade, jejuem por mim, não comam nem bebam por 3 dias, e eu e as minhas criadas vamos fazer o mesmo. Ou seja, primeiramente, devoção, né? Entrar em oração, espírito de oração na presença de Deus. E aí eu vou à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Então ela aceitou, olha, o meu propósito é maior do que a minha própria vida. Eu vou arriscar a minha vida, eu vou lá, porque eu preciso proteger o meu povo, né? Eu preciso fazer o propósito que Deus está colocando para mim. E aí é muito lindo, porque ela vai e diz lá que o rei tem que estender o cetro, né? Para aceitar a presença da pessoa. E aí ele estende o cetro para ela e diz, o que é que você quer? Ela fala... venha para um banquete comigo, né, com o Amã, né, o oficial lá, e ela chama o próprio cara que queria matar todos os judeus para o banquete, aí o rei fala, o que é que você quer? Não, ainda não. Aí ela vai fazendo vários banquetes, acho que tentando ele amansar o rei, né, deixar ele bem de boa ali, né, tomar um drink lá e tal. E aí Amã, num desses dias ainda, ele sai na rua, né, e Mardoqueu não se prostra diante dele de novo, ele fica com mais raiva ainda, ele diz... O que é que eu vou fazer? O pessoal fala, olha, faz uma forca de 20 metros para tu enforcar ele na frente de todo mundo. E ele manda fazer a forca, né? Só que aí, no dia seguinte, ele vai lá no banquete e aí a rainha está, bom, tá na hora. Agora é a hora de eu falar com o rei. E aí ela denuncia, né, todo o plano lá do Amã e diz, olha, ele diz, o que é que você quer me pedir? E ela fala, meu senhor, eu peço que você tenha misericórdia do meu povo, né? Porque... estão tentando destruir todo o meu povo. Ele, quem está tentando fazer isso? Ela, é ele. Aí o povo fica logo desesperado, né? E aí, mais uma vez, as ironias aí, né? Sim. Que o rei se indigna de tal forma que manda enforcar Amã na própria forca que ele construiu para Mardoqueu. E um detalhe que eu me lembrei agora, né? Que no dia anterior, né? Enquanto Amã estava planejando enforcar Mardoqueu, o rei, antes até de acontecer isso, de executar ele, né? Não consegue dormir Não direito, consegue dormir, pede para lerem lá as crônicas, né, do reinado dele. Foi que eu fiz. Né? Exatamente. Aí ele diz, e alguém honrou Mardoqueu, né, quando ele
impediu essa conspiração? Não, senhor. Ele, então chama Amã aqui. Aí ele diz, né? Amã, mais outra ironia, né? O que é que eu faço com quem o rei deve honrar? Ele, opa, deve ser eu, né? O senhor tem que cavalgar com ele com o manto real, né? Glorificando ele na frente de todo mundo. Ele disse, pois então vá, pega o Mardoqueu, aquele judeu lá, coloca o manto real nele, o cavalo do rei, e cavalga com ele anunciando as honras do rei sobre a vida dele. Aí ele, morrendo de ódio, né? Ele tem que exaltar Mardoqueu, e no outro dia a conspiração dele é denunciada, né? E aí o rei ainda fica duplamente furioso. Como assim você quer matar o povo do cara que me salvou, né, de uma conspiração de assassinato e da minha esposa, né? E aí Amã, no desespero, vai implorar para Esté, e o rei ainda pensa que ele está tentando atacar ela, né? E ele diz, tá lascado, né? Pode mandar enforcar. E aí Mardoqueu acaba se tornando administrador dos Benjamã, depois ele se torna o segundo em comando ali do palácio, né? E Esté permanece como rainha, e o rei lança um novo decreto dizendo, olha, agora os judeus eles têm liberdade, né, independência, não só para viver sua cultura, viver sua fé, como para destruir qualquer um que venha se levantar contra eles, né? E aí os judeus vão e guerreiam. Essa reviravolta é linda, né? É linda, né? Eles guerreiam contra os inimigos e o livro termina falando como o povo foi grato, né, por Esté e por Mardoqueu. E eu li até, né, que tem uma festa, né? O livro termina com a festa do Purim, que é uma festa tradicional. Numa festa, até hoje é realizado, né? Mas tem uma coisa curiosa e polêmica no livro de Esther, né? Que é vou botar aqui só para você, vocês que estão lendo aí, pensarem um pouco. A ausência do nome de Deus no livro de Esther, ela é de fato fruto, alguns teólogos e historiadores defendem que ela é fruto de fato do distanciamento do povo para com Deus, né? Que é muito que faz muito sentido. Então, outros dizem que a Vasti ela se recusou a dançar porque ela teria que dançar nua, né? Era algo muito tipo assim, degradante, né? Degradante, né? Exposição. Então, alguns dizem assim, é porque a Vasti, por ser pagã, foi mais moral do que Esther. E, então, olhando para esse ponto, né? Você tem um povo ausente, você tem o nome de Deus ausente do livro, e você tem uma narrativa que ela não coloca Deus em palavras, mas onde você vê Deus todo o tempo envolvido. Né? E talvez a gente não sabe quem escreveu, né? Mas talvez nem a pessoa que escreveu tivesse essa consciência total. Com certeza, né? O ponto aqui é que, para mim, seja isso verdadeiro ou não, se ela era uma crente em Jesus ou não, o ponto é que Deus não precisa. Até isso nos é ensinado. Deus não precisa nem que eu tenha, de fato, fé e esperança nele para que ele haja. Por quê? Porque ele continua comprometido com a sua promessa. Então, o livro de Esther, para mim, salta nos olhos o comprometimento de Deus com a promessa. Rapaz, eu fiz uma promessa e eu vou fazer, e essa promessa vai ser cumprida, independentemente se, meu amigo, a apostasia vir. Eu continuarei fiel à promessa. Eu vou estabelecer meu reino virá de paz. Então, Esther, quando eu olho para o livro de Esther, eu olho justamente para isso, né? Deus está ausente, mas ele está ausente no sentido de ser reconhecido ou as pessoas terem ciência de que é ele que está agindo. Mas, por outro lado, mostra como Deus é fiel à sua promessa. Isso daí não vai mudar nunca. Então, isso fortalece a minha fé de que maneira? De que, cara, Deus, ele vai... Por mais que a gente tenha por tardia, né? Como alguns dizem, eu ouço a volta de Jesus há muito tempo, Jesus não vai voltar, não. Isso foi escrito para que os cristãos pudessem resistir, ter esperança, mas isso daí não vai acontecer. Eu disse, rapaz, vai acontecer, porque ele falou que vai. E ele disse que é como um ladrão de noite, né? Então acho que quanto menos você espera, mais a chance de acontecer. Exatamente. Mas eu acho muito lindo, assim, porque realmente eu vejo isso, é o cuidado de Deus de tal forma que não tem... Até no comentário que eu estava lendo, né, falava assim, são tantas coincidências, né, de
Mardoqueu foi que, por acaso, escutou dessa conspiração. Sim. Isso fez ele ter o favor do rei. Sim. Mas o rei esqueceu. E aí o rei vai se lembrar. E aí o rei escolhe Esté, que é a prima dele, né? Para ser a esposa. E o rei vai se lembrar, né? Por acaso ficou sem sono e leu as crônicas e descobriu, né? Lembrou da história de Mardoqueu no mesmo dia que o cara tinha planejado enforcar ele, né? E aí ele manda honrar. Então, é tudo assim muito perfeito. Eu acho que as lições dos 4 que nós comentamos aqui é que Deus ele está nos pormenores da vida. Isso. Os puritanos eles tinham uma frase que eu gosto muito, que eles falavam assim, corandel, que é a ideia de nós estamos, nós andamos, nós vivemos na presença de Deus, diante de Deus todo o tempo. Então, o problema é que o inimigo ele luta para perdermos essa consciência da presença de Deus. Uhum. Quando eu perco a consciência da presença de Deus está aqui. Deus está no trabalho, Deus está eu lavando a louça. Uhum. Quando eu perco essa consciência, essa referência, né? O Paulo Borges Júnior vai falar sobre referência, né? Deus é minha referência. Quando eu perco essa consciência ou essa referência, aí eu começo a duvidar, eu perco a esperança, eu vivo no pecado, eu faço tudo isso. Então, Deus vem para restaurar também a minha consciência, e isso que a gente aprendeu aqui para mim é isso aí. No livro de Esté, que não fala sobre Deus, Deus está lá. Uhum. Dizendo assim, Deus está no inferno. Deus está nas entrelinhas. Né? Exatamente, Deus está nas entrelinhas. Glória a Deus. Eu acho que é isso. Assim, com certeza. Muito bom conversar contigo. Agradecer muito, pastor Daniel, por estar aqui mais uma vez, né? Sempre contribuição muito valiosa, né? Amém. E agradecer a vocês também aí que estão vendo, seja ao vivo, seja depois, né? Obrigado aí pela participação. Esperamos que vocês tenham saído daqui aprendendo um pouco mais, né, sobre esses livros. E divulguem, né? Chequem aí, nós temos lives bíblicas aí sobre quase todo o Velho Testamento já esse ano. E vamos lançar ainda, se Deus quiser, até terminar a Bíblia toda. E divulguem, né, para outras pessoas aqui do YouTube, né? Mandem para os seus amigos, para as pessoas que estão com dúvidas bíblicas e tudo mais. Até me lembrei, falou da consciência da presença de Deus. Tem uma pregação do pastor Hamilton também, Sim. Que é a consciência da presença de Deus em tudo, em todos, em todo lugar. Acho que o nome é esse. Também está lá no YouTube, acho que faz 1 ou 2 meses só esse culto. Enfim, muito obrigado, pastor. Muito obrigado, telespectadores. E a gente se vê na próxima live, se Deus permitir. Amém. Um grande abraço. Valeu. Tchau.